Nesse vídeo eu vou responder as 5 perguntas que mais ocorrem no ramo previdenciário. Ah, são as 5 perguntas que mais ocorrem sempre no ramo previdenciário? Não necessariamente, não é aquele top 5 de perguntas, né? Até porque a gente sabe que as dúvidas elas vão surgindo conforme o momento. Por exemplo, se hoje surgir uma nova legislação que mudar um benefício específico, por exemplo, é natural que as dúvidas ocorram acerca desse benefício, né? E não dúvidas gerais. Mas eu trago aqui algumas dúvidas que realmente as pessoas costumam me fazer e eu vejo que no dia a dia mesmo, na prática, é normal que as pessoas tenham esse tipo de dúvida, por isso eu estou trazendo aqui. E eu começo com a dúvida que talvez é o que eu mais ouço mesmo. Vai demorar muito? Ora, quando a gente protocola um pedido, um requerimento lá no INSS, será que realmente vai demorar muito para ser concedido ou para ter uma resposta, no caso? É lógico que a gente preza para que seja concedido, né? Mas vai demorar muito para ter um retorno? A resposta para essa pergunta é muito relativa, pessoal. Por quê? Eu poderia dizer que sim, explicar o porquê, e poderia dizer que não, explicar o porquê, e faria todo sentido as duas respostas. Mas eu prefiro passar um pouco da situação atual que nos encontramos. Antigamente, o INSS atendia aquela demanda local, aquela demanda das pessoas que moravam próximo ali, né? Não necessariamente o bairro, estou falando, mas talvez a cidade, o distrito, aquela situação mais próxima mesmo. E ali, se aquele local tinha uma baixa demanda, é natural que os pedidos fossem analisados de forma mais rápida. Então, seria uma forma rápida, sim, de acontecer a análise do pedido. Mas hoje a gente tem notícia que o INSS tem atendido a uma fila estadual, a uma fila nacional, então situações nesse sentido tiram essa sensação de localidade ali, né, de proximidade e traz para aquelas agências que não tinham tanto movimento, um alto movimento daquelas outras agências que estavam mais lotadas, que estavam mais ali trabalhando no limite. Então a gente vê que agora há uma certa distribuição diferenciada, né, nas análises dos pedidos, e aí essa distribuição já não dá mais para a gente dizer, olha, no local onde você mora talvez seja um pouco mais rápido, em tal local vai demorar um pouco mais. Já não dá mais para a gente trabalhar com essa ideia, ok? Mas uma coisa que eu sei que pode ajudar, e é o que eu vou comentar com vocês aqui, né? Dentro dessa pergunta de que será que vai demorar muito? Uma coisa que eu sei que pode ajudar é como você faz esse requerimento. Como você faz isso? Será que você só chega lá no INSS, abre um requerimento, dá entrada e pronto, não anexa documento, não passa mais informações, não faz um requerimento formal mesmo, argumentando ali o que está acontecendo ou a legislação que você se enquadra, né? Será que você faz um requerimento bem simplificado? É provável que esse pedido, né, dependendo do que você está pedindo, logicamente, e dependendo também das informações que o INSS já tem, às vezes você pode não anexar nenhum documento, mas o INSS já tem um banco de dados com todas as informações. Mas tudo vai depender mesmo do tipo de requerimento que você faz e da forma como você faz. Se você detalha um pouco mais, se você coloca a legislação, se você junta os documentos pertinentes ali, é natural que tenha sim uma análise um pouco mais rápida, tá? É uma regra isso? Não, não é uma regra, mas a gente vê na prática que isso ajuda, tá, pessoal? Até porque isso vai evitar que o INSS venha a colocar lá o cumprimento de exigência, né? A solicitar o cumprimento de exigência para você juntar documentos, porque isso já vai ter sido feito no primeiro momento. Isso ajuda para que seja mais rápido. É lógico que talvez você não saiba dessas informações que eu estou passando e um profissional, logicamente, vai saber. Um profissional da área, de sua confiança, vai saber fazer isso. Mas só com essas dicas que eu estou passando aqui já torna possível você pensar um pouco melhor na hora de fazer esse requerimento, certo? A segunda dúvida é: preciso entender de leis? Bom, conforme eu acabei de falar, se você entender das leis, vai ajudar bastante, né? Porque aí você vai conseguir fazer um requerimento com os documentos, baseando-se na lei, ou com os argumentos no requerimento mesmo, formal, na petição que a gente fala, né? Mas no caso seria um requerimento.
você vai conseguir embasar isso conforme instrução normativa, conforme decreto, conforme as leis, e aí você vai ter uma chance maior de ter o seu benefício concedido se você estiver dentro daqueles parâmetros e mostrar que você está dentro daqueles parâmetros. Mas é necessário isso então? Então a maioria da população não vai conseguir? Não, não é verdade. Porque não é exatamente necessário. Como eu falei, o INSS ele tem um banco de dados. E isso já ajuda, pessoal. Porque se você não entender nada de leis, você sabe que você trabalhou durante um bom tempo aí e você sabe que você tem o direito à aposentadoria, né? Você acha ali mais ou menos que está na iminência de se aposentar. Então, você vai lá e dá entrada no requerimento, sem conhecer nada de leis, ok? Então, não é necessário, mas sempre ajuda um conhecimento a mais, certo? Então, vamos lá que a gente já vai para outra dúvida que está um pouco ligada nessa. Terceira dúvida agora, né? Eu posso dar uma nova entrada? Bom, já que você não tem assim o conhecimento técnico das leis, no caso, será que você deu uma entrada, foi indeferido, não tem o tempo ainda ou não apresentou a documentação necessária e esse benefício foi indeferido? Você consegue dar uma nova entrada? A resposta é sim, você consegue sim dar uma nova entrada e não vai ter nenhum problema quanto a isso. Mas só alertando você que talvez queira fazer o requerimento só para ver quanto tempo você tem, né? Eu quero fazer o requerimento para ver se eu já consigo me aposentar. Pessoal, é bom que se evite, né, esse tipo de conduta. Por quê? Porque daí você acaba sendo mais um na fila para ser analisado, sendo que não necessariamente tinha aquela pretensão de se aposentar. Você só queria saber quanto tempo você tem. Tem gente que faz isso. Não é à toa que recentemente o INSS tem colocado quando você vai dar entrada no requerimento, que se você quer saber apenas uma simulação, se você quer saber quanto tempo você tem um campo específico para isso, não precisa você dar a entrada no requerimento, certo? Protocolar o pedido, no caso, ok? Então, sim, você pode dar uma nova entrada, mas veja bem, né, o que você vai fazer. Não é por isso que você vai ficar protocolando pedidos, isso só vai atrasar o seu processo e dos demais que estão na fila. Bom, uma quarta dúvida aí, né? A gente falou sobre 3 dúvidas que sempre ocorrem. Agora uma quarta dúvida. Será que o serviço militar pode contar? Aquele tempo, né, de voluntário, né? Eu servi 1 ano. Então, aquele tempo que você serviu obrigatoriamente vai contar para fins previdenciários? Pessoal, a resposta é sim, está na lei. Então, esse tempo pode ser considerado. E como o INSS sabe que você teve esse tempo de serviço militar? Bom, na verdade ele não sabe, não necessariamente ele sabe, né? Ele pode consultar nas bases lá e pode encontrar essa informação, mas não necessariamente ele vai encontrar. É por isso que é bom que você coloque o certificado de reservista junto do requerimento, né? Olha só, uma dica aí que vai te ajudar, uma dica um pouco mais técnica, mesmo você não entendendo de leis, você viu essa informação e vai colocar o certificado de reservista junto para que seja computado esse 1 ano ou alguns anos aí que você ficou no serviço voluntário, né? Nas Forças Armadas, no caso, ok? E por fim, a última dúvida aqui, que costuma ocorrer bastante. Será que o INSS erra? Será que o INSS pode errar ao não conceder o benefício, por exemplo? Ou a conceder um benefício com determinado valor? Será que poderia ser um outro valor? Pessoal, o INSS pode errar sim. Na verdade, não que ele poderia, né? Não que ele deveria errar, mas realmente pode acontecer dele errar. Tá? Ele não deveria, né? Deveria ser tudo certinho, mas pode acontecer do INSS errar sim. Isso acontece porque, apesar de hoje a gente ter uma grande base de dados aí e grandes avanços tecnológicos, ainda temos pessoas trabalhando lá, tá? Não que isso seja ruim de maneira nenhuma, mas de alguma forma isso pode estar sujeito a erros. Então a análise do pedido pode estar sujeita a erros, tá? Por exemplo, o tempo especial depende da análise do PPP, tem peritos lá no INSS também que vão fazer isso, mas as pessoas podem errar, de repente desconhecer a legislação, às vezes é alguém já novo que está lá ou alguém muito antigo e não conhece a nova legislação direito e aí acaba indeferindo o benefício de forma errada, né? De forma equivocada. Não deveria, mas acabou fazendo por medo de agir de outra forma. São todos que agem assim? É claro que não, pessoal. Talvez aí a minoria, tá? E
Quando acontece esse tipo de situação, quando o INSS erra ao indeferir o benefício, você pode recorrer. Então, você ainda tem essa via recursal. Ah, mas eu tenho certeza que eu tenho aqui e tal. Não, tudo bem, você vai juntar talvez outros documentos, se for o caso, e vai para a via recursal, vai fazer um recurso, certo? Bom, se você tiver na dúvida se o INSS errou ou não, procure um profissional de sua confiança, porque aí ele vai saber analisar exatamente se o INSS errou e o que fazer, qual que é o melhor caminho para se tomar se houve realmente um erro, né? Uma outra situação que eu, inclusive, já presenciei é erro no valor do benefício. Isso pode acontecer, pessoal. De repente é um valor X, mas a pessoa teria direito a um valor maior, no caso. Então, é possível sim pedir uma revisão ou em grau de recurso. Tem os meios aí e um profissional vai saber te ajudar qual é o meio mais rápido e qual é o meio mais eficiente para poder resolver aquela situação, certo? Bom, essas são as 5 dúvidas aí que costumam ocorrer no ramo do direito previdenciário e são dúvidas do cotidiano, mesmo da maioria das pessoas, tá? Não são dúvidas assim no caso de outros advogados ou de quem está começando. Se bem que ajudam muito essas perguntas, né? Saber a resposta dessas perguntas vai ajudar muito quem está começando, porque as pessoas, no geral, têm essas dúvidas. E se você souber solucioná-las, isso vai ajudar na confiança também, ok? Bom, espero ter ajudado. Não esqueçam de comentar o que acharam, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal.